conversando sobre direito eleitoral, hoje conceito de direito eleitoral e competência legislativa. Dois são os ramos do direito, direito público e direito privado. O direito público é aquele que regulamenta as relações entre a administração pública, seus órgãos e entidades e trata de matérias que envolvem a sociedade como um todo, enquanto o direito privado regulamenta as relações entre particulares, pessoas ou empresas. Direito eleitoral é um ramo autônomo do direito público. Por que um ramo autônomo? Porque o direito eleitoral só vai lançar mão de outras fontes do direito, por exemplo, direito processual civil, direito processual penal, direito civil, direito administrativo, quando houver omissão nas normas que o regulamentam. Por que nas normas que o regulamentam? Porque o direito eleitoral é formado por um conjunto sistemático de normas que tem por principal objetivo regulamentar o exercício de direitos políticos e também o processo eleitoral. É direito especializado e possui, dentro de toda essa regulamentação, dentro de todo esse conjunto sistemático de normas, o seu próprio direito processual penal, o seu próprio direito penal eleitoral. O Código Eleitoral, que é uma das fontes do direito eleitoral, não exclusivamente, mas é uma das fontes do direito eleitoral, possui em seu texto uma parte relacionada aos crimes eleitorais e ao processo penal eleitoral. E ele também fala das ações civis eleitorais. Então, é um conjunto autônomo com toda a regulamentação e vai buscar em outras fontes do direito subsidiariamente regulamentação quando houver omissão nas normas que o fundamentam, que o regulamentam. Nasce do próprio direito constitucional, mas é sim um ramo que tem por principal objetivo regulamentar o exercício do direito de sufrágio, o direito de votar e o direito de ser votado. Vamos a alguns conceitos do direito eleitoral. Eu trouxe para você, então, aqui o conceito que está no glossário do TSE. Esse conceito é uma citação do conceito doutrinário de Pinto Ferreira. Então, vamos lá? É um conceito bem amplo do que seja direito eleitoral. Então, compartilhando a tela com você, vamos conhecer aqui o conceito citado pelo Tribunal Superior Eleitoral lá no seu glossário. O direito eleitoral é um conjunto sistemático de normas de direito público regulando, no regime representativo moderno, a participação do povo na formação do governo constitucional. Trata-se de de uma totalidade orgânica de dispositivos legais, procurando objetivar a regulação do regime eleitoral, a maneira de participação dos eleitores no regime político, os direitos e deveres do cidadão, o procedimento e o processo eleitoral, incluindo o processo penal eleitoral, contendo normas de direito substantivo, direito material e direito adjetivo, direito processual, como eu já disse a você. Veja, conjunto sistemático de normas de direito público, por quê? Porque ele possui várias fontes, certo? O direito eleitoral possui várias fontes normativas. Ele é um direito unicamente regulamentado por normas legislativas da União, normas federais. O próprio Código Eleitoral é uma lei ordinária federal que foi recepcionada em parte como lei complementar. A gente conversa sobre isso depois. E nós temos todas as outras leis eleitorais. A Lei 9096 de 95, a Lei 9504 de 1997 e, além disso, nós temos os atos normativos da própria Justiça Eleitoral, as resoluções do TSE. Então, por isso, um conjunto sistemático de normas que regulamentam principalmente o exercício de direitos políticos, o exercício do direito de votar e o de ser votado, mas não apenas isso. Nós temos vários outros conceitos. O direito eleitoral, e por isso alguns candidatos de concurso público acham muito difícil estudá-lo, não é um direito que tem toda a sua regulamentação em uma só norma. Por exemplo, no Código Eleitoral. Como eu disse a você, o Código Eleitoral é uma das normas
que regulamentam o direito eleitoral. Então, não é apenas o Código Eleitoral. Ele faz parte da legislação eleitoral que compõe esse conjunto sistemático de normas que acaba caracterizando o chamado direito eleitoral. Então, quando a gente começa a estudar direito eleitoral, é notória a dificuldade, porque você precisa costurar todas essas normas a fim de compor um caminho que vai direcionar o seu estudo. Então, essa é a grande dificuldade. Como ele é um conjunto de normas e não apenas uma norma regulamentadora, os candidatos que começam a estudá-lo enfrentam uma certa dificuldade na hora de fazer essa costura, essa união, essa consolidação de dispositivos mais importantes. Mas é isso que a gente vai fazer aqui, ajudar você a encontrar esse caminho para o estudo do direito eleitoral. Então, eu volto para cá para que a gente conheça, então, outros conceitos relacionados ao direito eleitoral. É ramo do direito público que regulamenta o direito de sufrágio, ou seja, a capacidade eleitoral ativa, direito de votar, a listabilidade, e capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado, elegibilidade. É ainda a norma responsável por regular o regime, procedimento e processo eleitorais. Podemos concluir, então, que o direito eleitoral trata principalmente das regras sobre o exercício da soberania popular. Conceitos doutrinários. Joel José Cândido afirma que ele é ramo do direito público, que trata de institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. Fávila Ribeiro afirma que o direito eleitoral precisamente dedica-se ao estudo das normas e procedimentos que organizam e disciplinam o funcionamento do poder de sufrágio popular, de modo a que se estabeleça a precisa adequação entre a vontade do povo e a atividade governamental. Já José Jairo Gomes afirma que é o ramo do direito público, cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos regularizadores dos direitos políticos. Normatiza o exercício do sufrágio com vistas à concretização da soberania popular. A doutrina concorda em alguns pontos, ou seja, ele é ramo do direito público, é um conjunto de normas jurídicas, não esqueça, é ramo autônomo do direito público, conjunto de normas jurídicas, regulamenta o direito de votar e ser votado, regulamenta o processo eleitoral. O que é o processo eleitoral? É o conjunto de atos compreendido entre as convenções partidárias e a diplomação. A doutrina entende que o processo eleitoral é inaugurado, a sua abertura se inaugura com a convenção, as convenções partidárias, e se encerra com a diplomação, que é o último ato a ser praticado pela justiça eleitoral. Outros entendem que o processo eleitoral começa lá na fase do alistamento, mas eles concordam que o direito eleitoral regulamenta. O direito eleitoral fala de alistamento? Fala. O direito eleitoral fala de convenções? O Código Eleitoral cita as normas eleitorais? Sim. Então, são atos compreendidos dentro de um período, o chamado processo eleitoral. Para uns, começa com as convenções, para outros, com o alistamento eleitoral. Então, o direito eleitoral regulamenta o processo eleitoral. O direito eleitoral tem princípios, institutos, normas e procedimentos próprios. Por isso, é ramo autônomo do direito público. Agora, a quem compete legislar sobre direito eleitoral? Constituição da República responde para você. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Estamos diante da competência privativa, legislativa da União, certo? E quando a gente fala que compete à União legislar sobre privativamente,
Isso quer dizer que quem legisla pela União é o Congresso Nacional. Isso já foi questão de prova. Eu já vi alunos errando. Por quê? Muitas vezes a gente coloca nesse nosso ambiente de estudo, né, diante da gente, algumas definições sem estender. A gente não consegue estender essa definição para além daquilo que a gente está enxergando. E as bancas sabem disso. As bancas sabem que muitas vezes, quando ela troca a palavra, quando ela troca a definição, mesmo que seja por um sinônimo, ela acaba apanhando muitos candidatos nessa rede. Então, preste atenção. Congresso Nacional é o poder legislativo da União. Então, cabe ao Congresso Nacional legislar privativamente sobre direito eleitoral. Compete à União, compete à União. Agora, dentro dessa competência privativa legislativa ou dessa competência legislativa privativa, nós temos o artigo 22, parágrafo único, que afirma que os estados estão autorizados a legislar sobre questões específicas. Não é? Eles estão autorizados, eles podem legislar sobre questões específicas relacionadas às matérias do artigo 22, se autorizados por lei complementar. Ora, professora, existe essa lei complementar autorizando que estados legislem sobre questões específicas do direito eleitoral? Não existe. Por quê? Porque o direito eleitoral é de aplicação uniforme em todo o território nacional. Nós temos algumas questões, algumas decisões do STF declarando a inconstitucionalidade de normas estaduais que legislam acerca de direito eleitoral, ainda que em caráter específico. Não pode. Não pode. Nós não temos hoje uma lei complementar autorizando que isso se realize, porque ele é um direito de aplicação uniforme em todo o território nacional. Eu trouxe, inclusive, para você uma dessas decisões. Aí está. Veja bem. Essa é uma decisão que teve por base um caso concreto em relação a uma lei estadual do estado do Alagoas, Lei 5729 de 1995, elegibilidade do policial militar, matéria de direito eleitoral, competência legislativa da União, ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei Estadual 5729 de 1995 invadiu competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição da República. Então, nós não temos, nesse momento, lei complementar que autorize estados a legislarem sobre questões específicas de direito eleitoral. Agora, direito eleitoral pode ser objeto de qualquer ato normativo? Por exemplo, será que é possível editar medida provisória sobre direito eleitoral? Essa é outra questão que já foi objeto de prova. Então, você tem que ficar atento, porque muitas vezes a banca pede para você um conteúdo, mas ela não sinaliza especificamente os artigos relacionados a esse conteúdo, mas ela vai varrendo questões que digam respeito aos assuntos integrantes desse edital. Então, tome cuidado. Nós já vimos aqui a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, mas nós temos uma vedação relacionada à medida provisória. Compartilhando aí para você. Medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada, atenção, é vedada a edição de medidas provisórias sob matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e olha quem está aí por último, direito eleitoral, direito eleitoral. Então nós temos
emendas constitucionais que versam sobre o chamado direito constitucional eleitoral. Nós temos leis ordinárias federais e nós temos leis complementares federais, exatamente isso. Então, nós temos emendas constitucionais que alteram o próprio texto constitucional em relação ao exercício de direitos políticos, em relação aos partidos políticos também, em relação ao próprio direito de nacionalidade. E nós temos as leis ordinárias federais e as leis complementares federais que versam sobre direito eleitoral, mas é vedada a edição de medida provisória sobre esse assunto. Lembra que quando a gente falou sobre o conceito de direito eleitoral, a gente citou que ele é um conjunto sistemático de normas. Esse conjunto sistemático de normas é chamado legislação eleitoral. Cuidado, dá para você não confundir Código Eleitoral com legislação eleitoral. Legislação eleitoral com o direito eleitoral em si. O direito eleitoral é esse conjunto de normas, certo? Esse conjunto de normas que regulamentam o exercício de direitos políticos e todo o processo eleitoral. Então, legislação eleitoral. A que se refere? Vamos lá, conversando sobre legislação eleitoral. Consiste a legislação eleitoral em dispositivos constitucionais e legais, explicitados e detalhados em sucessivas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem o exercício dos direitos políticos, o voto, a soberania popular e os demais direitos inerentes à cidadania, à nacionalidade, à constituição dos poderes do Estado, bem assim os concernentes à instituição e funcionamento dos partidos políticos, ao sistema eleitoral e seu processo, às condições de elegibilidade e aos casos de inelegibilidade, conceito trazido pelo glossário do TSE. Então, legislação eleitoral são dispositivos constitucionais e legais explicitados e detalhados em sucessivas resoluções do TSE, exercendo o seu chamado poder normativo. É o TSE exercendo o seu chamado poder normativo. É aquele poder de interpretar a norma eleitoral. O poder normativo do TSE foi idealizado para isso, para que ele interprete a norma constitucional e a norma legal eleitoral. Você viu que o TSE começa dizendo que é o quê? Um conjunto de normas constitucionais e legais, ou seja, dispositivos da Constituição e leis federais. Beleza? Que versam sobre direito eleitoral. E aí, essas normas são explicitadas, interpretadas por resoluções do TSE no exercício da sua função normativa. Tudo bem? Agora, que conjunto de leis ou que conjunto de normas compõe, ou quais são as normas que compõem essa chamada legislação eleitoral? Professora Raquel Tinoco, eu estou começando a estudar agora, não sei qual o caminho a seguir, nem por onde começar. Então, quais são as normas que eu preciso buscar e que compõem essa legislação eleitoral? Então, vamos lá, vamos olhar aqui qual é o conjunto de normas que você precisa estudar ou o conjunto ao qual você precisa estar atento. Constituição da República Federativa do Brasil, Código Eleitoral. Então, veja, o Código Eleitoral faz parte da legislação eleitoral. O Código Eleitoral integra o direito eleitoral. Leis eleitorais federais. Lei 6091 de 1974, que é a lei que dispõe sobre transporte e alimentação no dia da eleição. LC 64/90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades. Lei 9096 de 95, que é a chamada Lei dos Partidos Políticos. Lei 9504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, e as resoluções do TSE. Todas as leis posteriores acabam por alterar uma dessas normas, uma dessas leis, certo? Assim como as emendas constitucionais atualizam o texto da Constituição da República. Então, por que eu não tenho aqui todas as leis federais que versam sobre direito eleitoral? Porque elas acabaram alterando uma dessas leis. Então, hoje, quando você pega um material de estudo atualizado, você já tem
inseridos no texto dessas normas eleitorais os dispositivos alteradores, assim como você tem na Constituição da República as alterações feitas pelas emendas constitucionais. E aí, para ajudar você nesse caminho de estudo do direito eleitoral, eu tenho certeza que mais adiante você vai dizer que estudar direito eleitoral é, sim, muitíssimo interessante, porque ele faz parte do seu cotidiano. Eu trouxe um roteiro de estudo. Exatamente isso, um roteiro de estudo de direito eleitoral. Aqui está. Começo pela Constituição da República, óbvio. Quais são os dispositivos mais importantes, professora Raquel Tinoco? Artigo 1º, parágrafo único. Artigo 12, nacionalidade. 14 ao 17, direitos políticos e partidos políticos no 17. 96, que são as disposições gerais do Poder Judiciário. 99, na realidade, o 96 está dentro dessas disposições gerais do Poder Judiciário e ele versa sobre a competência privativa para que os tribunais, ou dada aos tribunais dentro da Constituição da República, e também da chamada iniciativa legislativa, que é a possibilidade de propor projetos de lei junto ao Poder Legislativo respectivo. No 99, vai falar da autonomia administrativa e financeira. E o 118 ao 121 são os artigos da Constituição da República que versam especificamente sobre a justiça, composição, organização, uma certa competência da justiça eleitoral no texto constitucional. O Código Eleitoral é uma lei de 1965, lei ordinária federal 4.737 de 1965. Quando as bancas pedem Código Eleitoral na prova, geralmente vem essa expressão e alterações posteriores. Então, você precisa estudar o Código Eleitoral e prestar atenção às alterações que foram feitas, às alterações posteriores. Por quê? Porque muitas dessas alterações não foram inseridas no texto do Código Eleitoral, ou seja, houve muita revogação tácita. Ou seja, houve muita revogação que não está expressa no texto do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, embora lei ordinária federal, foi recepcionado em parte como lei complementar federal. Por quê? Porque nesses dispositivos da Constituição da República que tratam da justiça eleitoral, eu tenho uma previsão que exige lei complementar para regulamentar a organização e o funcionamento da justiça eleitoral. Então, nessa parte, o Código Eleitoral é recepcionado como lei complementar. Então, ele é, em parte, lei ordinária, em parte, lei complementar. Por quê? Ele é anterior ao texto constitucional de 1988. Então, nós não tivemos até hoje uma nova lei trazendo um novo Código Eleitoral, porque o dia em que ela vier, ela deverá ser uma lei complementar, certo? Por enquanto, nós não temos. Então, ele é uma lei ordinária que foi submetida à recepção e foi recepcionada em parte como lei ordinária, em parte como lei complementar. Onde ele é lei complementar? Nos dispositivos que versam sobre a organização e o funcionamento. Beleza? Organização e o funcionamento. Quais são os tópicos mais importantes do Código Eleitoral? Artigos 1º ao 11, na realidade, do artigo 1º ao artigo 41. Então, detalhando agora. Tribunal Superior Eleitoral, 16 ao 24, Tribunais Regionais Eleitorais, 25 ao 31, Juízes Eleitorais, 32 ao 35, Juntas Eleitorais, 36 ao 41, Alistamento Eleitoral, Qualificação e Inscrição, Cancelamento e Exclusão, artigos 42 ao 81. Mas atenção, todas as vezes que nós falarmos em alistamento eleitoral, você tem que lembrar que você não pode estudar apenas o Código Eleitoral. Por quê, professora Raquel Tinoco? Porque existe uma resolução que trata do mesmo assunto, que é a Resolução 23.659 de 2021. O Código Eleitoral, dentro deste tema,
já tem várias regras obsoletas, revogadas. Só que algumas bancas insistem em manter o conteúdo de seus editais nesses dispositivos já ultrapassados, obsoletos e em desuso. Ora, então, o que é que prevalece nesse caso? A resolução de 2021. Mas, professora, você está dizendo que uma resolução é mais importante que uma lei? Você está dizendo que uma resolução altera uma lei? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para você que nós temos o Código Eleitoral, que trata de um assunto, e uma resolução regulamentando o mesmo assunto. A diferença é que essa resolução foi escrita com base em todas as normas que atualizaram o Código Eleitoral e que, infelizmente, não estão em seu corpo, ou seja, os dispositivos não foram inseridos no corpo de artigos do Código Eleitoral. Por isso, acontece um conflito entre essas duas normas. Há dispositivos que dizem uma coisa no Código e há dispositivos que dizem outra coisa na resolução e que versam sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque as leis que alteraram o Código Eleitoral não foram inseridas nesses dispositivos, essas alterações não foram inseridas, gerando esse conflito e essa dificuldade de estudo. Então você tem, por exemplo, briga do Código com a Constituição, briga do Código com outras leis federais posteriores, briga do Código com essa resolução. Essa resolução não revoga a lei porque ela é uma resolução. Ela é uma resolução, é um ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. O que o TSE fez? Ele pegou todas as resoluções que já estavam sendo aplicadas e compilou, consolidou em uma única resolução, que é a Resolução 23.659 de 2021. Aqui está ela. Dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos. Então, essa resolução ela tem 140 artigos. Em vermelho, são os dispositivos que eu considero mais importantes para que você estude comparando com o Código Eleitoral. São esses dispositivos, principalmente, que você vai confrontar com o Código Eleitoral. Então, falou em alistamento, eu tenho que estudar os dois, Código Eleitoral e Resolução 23.659 de 2021, porque ela é a norma que é aplicada. Ela foi escrita com base em todas as leis posteriores, alteradoras do Código Eleitoral e que, infelizmente, não tiveram seus dispositivos inseridos em seu texto. Então, você já sabe que esse trabalho você vai ter, mas a gente ajuda. Quando a gente conversa sobre essa resolução, quando a gente conversa sobre Código Eleitoral, todas as vezes que a gente se depara com essas questões que batem, com esses conflitos, a gente sinaliza, a gente mostra para você que há divergência entre essas normas. O que essa resolução trouxe? Eu acredito que ela vem forte para a sua prova. Ela manteve o que já estava em uso, ela manteve o processamento eletrônico de dados, que foi regulamentado pela Resolução 21.538 de 2003, resolução que você não pode mais estudar. Então, atenção, você não pode mais estudar a Resolução 21.538 de 2003. Não pode. Você não pode mais estudar a Resolução 21.538 de 2003. Ela foi completamente revogada. Completamente revogada. A Resolução 23.659 manteve o que já era regulamentado pela Resolução de 2003, no processamento eletrônico de dados, e trouxe inovações como o cadastramento biométrico, trouxe normas inclusivas, como, por exemplo, o exercício de direitos políticos da pessoa com deficiência, dos vulneráveis, das minorias, como índios, fala de igualdade de gênero, fala da lei
Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos várias novidades nessa resolução e eu acredito que ela vem forte. Ela vem com questões na sua prova, então não deixe de estudar. E quando você chegar na parte de alistamento, como você vê aqui, ó, operações do cadastro eleitoral. O que é isso? Alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados. Então, todas as vezes que você for estudar alistamento no Código Eleitoral, lembra que tem uma resolução regulamentando a matéria. Lembra, poder normativo do TSE, interpretando a norma eleitoral, norma constitucional, norma legal, certo? Então, hoje nós conversamos sobre conceito de direito eleitoral, competência legislativa e, de quebra, você ganhou um roteiro de estudos em direito eleitoral. Até! Olá, conversando sobre direito eleitoral, hoje justiça eleitoral, aspectos constitucionais e funções. Justiça eleitoral peculiar, sui generis. Eu não sei se você já percebeu, mas diferentemente do que acontece com você, cujo ingresso em cargo efetivo para os órgãos da Justiça Eleitoral se dá através de concurso público de provas ou provas e títulos, o ingresso dos membros, daqueles que compõem os órgãos da Justiça Eleitoral, não se verifica através de concurso, ou seja, não existe concurso para membro da Justiça Eleitoral. Professora Raquel Tinoco, quem são os membros? São os magistrados que exercem ali, especialmente, tipicamente, a função jurisdicional. Eles são os membros dos órgãos da Justiça Eleitoral, os órgãos julgadores. Então, ela é completamente híbrida. Ela é formada por membros oriundos de mais de uma classe, ou seja, magistrados e advogados no TSE e nos tribunais regionais eleitorais, juízes de direito que exercem a função jurisdicional de juízes eleitorais e a junta eleitoral, essa então é completamente híbrida. Ela é formada por cidadãos de notória idoneidade presidida por um juiz de direito. Então você viu? A justiça eleitoral tem a sua composição no texto constitucional. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, com a Justiça Federal, com o STJ, com a Justiça do Trabalho, a Constituição reservou um pequeno grupo de artigos para falar sobre a justiça eleitoral, artigo 118 ao 121, e delegou muito dessa justiça à lei complementar, à regulamentação por lei. Por exemplo, você não vai encontrar muitas competências da justiça eleitoral no texto constitucional. Vai encontrar algumas competências recursais. Mas você vai encontrar um rol de competências considerável no Código Eleitoral sobre toda a atuação dos órgãos da justiça eleitoral, quais sejam Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes e juntas eleitorais. Nós temos 27 tribunais regionais eleitorais no Brasil, um em cada estado e um no Distrito Federal, cuja competência e conjunto de atribuições está detalhado no Código Eleitoral. A Justiça Eleitoral atua pelo critério de temporalidade. Como assim? Seus membros exercem mandato com prazo certo, mandato de 2 anos, podendo haver recondução consecutiva por mais 2 anos. Certo? Então, não há que se falar, por exemplo, em vitaliciedade na função eleitoral. Se eles exercem mandato com prazo certo, se eles encerram o exercício da jurisdição eleitoral após 2 anos, podendo renovar por mais 2 consecutivos, então não há que se falar em vitaliciedade, certo? Então, toda essa peculiaridade diz respeito aos aspectos constitucionais dessa justiça. Nesse bloco, a gente não vai falar especificamente da composição, quantos membros, etc. Vai falar genericamente dessa justiça dentro do Poder Judiciário brasileiro e sobre as funções que ela exerce. Então, justiça eleitoral dentro do artigo 92 da Constituição da República. Na sua tela,
Órgãos do Poder Judiciário. Órgãos do Poder Judiciário. Artigo 92 da Constituição da República. Artigo 92 da Constituição da República. Está faltando aqui o Conselho Nacional de Justiça, que também é órgão do Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de Poder Judiciário, a gente fala de uma justiça comum e de uma justiça especializada. A justiça eleitoral, assim como a justiça trabalhista, assim como a justiça militar da União, faz parte da justiça especializada. Então, nós temos aqui, justiça especializada, justiça comum. Justiça comum. Justiça especializada, justiça comum. A gente tem justiça comum estadual, distrital e federal, certo? Justiça comum estadual, distrital e federal. Tudo bem? E a gente tem a chamada justiça especializada, que juntamente com o STJ, com os tribunais regionais federais, certo? Com a Justiça Federal, compõe o chamado Poder Judiciário da União. Poder Judiciário da União. Então, nós temos o Supremo como instância máxima jurisdicional e os órgãos da Justiça Eleitoral estão aqui, dentro dessa classificação de justiça especializada em matéria eleitoral. Justiça especializada em matéria eleitoral. Quando a gente trabalha com o Poder Judiciário, a gente trabalha com as chamadas instâncias jurisdicionais. Então, nós temos órgãos de primeira instância, órgãos de segunda instância, órgãos de instância superior e instância suprema, instância máxima. Então, quem se manifesta na matéria eleitoral é a Justiça Eleitoral. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes e juntas eleitorais, como prevê o próprio texto constitucional. O que é que o TSE fala sobre isso? Para o TSE, a Justiça Eleitoral é ramo do Poder Judiciário composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Ramo do Poder Judiciário da União. Ramo do Poder Judiciário da União, certo? Composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. É justiça especializada em tratar de assuntos ligados ao alistamento e processo eleitoral, às eleições, à apuração de votos, à expedição de diplomas aos eleitos, aos partidos políticos e aos crimes eleitorais, além de versar ainda sobre as arguições de inelegibilidade. Onde é que eu encontro, então, a Justiça Eleitoral no texto da Constituição? Artigo 118 ao 121. Então, nós estamos falando sobre aspectos constitucionais da justiça eleitoral. Eu não vou, nesse momento, falar da estrutura, da composição de cada um desses órgãos, porque isso a gente vê mais adiante. Nesse momento, a gente fala desses aspectos constitucionais e dessas funções típicas e atípicas da justiça eleitoral no Brasil. Então, veja bem. Quando a gente pega o texto constitucional, a gente vai conhecer ali, nesses artigos 118 ao 121, os órgãos da justiça eleitoral, então organização. Vai conhecer a composição do Tribunal Superior Eleitoral, um único Tribunal Superior Eleitoral, e dos tribunais regionais eleitorais. São 27 tribunais regionais eleitorais no Brasil, um em cada estado e um no Distrito Federal.
Vai conhecer alguma competência? Então, diferentemente dos outros órgãos do Poder Judiciário da União, onde a Constituição gasta um tempinho a mais falando das competências, aqui a gente tem pouquíssimos dispositivos falando dessa competência da Justiça Eleitoral. O que é que a Constituição da República traz? Ela traz a competência recursal do STF, competência recursal do TSE. Como assim, professora, competência recursal do STF, se o STF não aparece dentro dessa estrutura como órgão da Justiça Eleitoral? E não aparece mesmo. Os órgãos da Justiça Eleitoral são Tribunal Superior Eleitoral. Então veja que o TSE está no mesmo patamar hierárquico jurisdicional que os demais superiores. Então, para a Justiça Comum dos Estados DF e Justiça Comum Federal, eu tenho o STJ. Para a Justiça Eleitoral, o TSE, Justiça do Trabalho, o TST, Justiça Militar da União, o STM. Então, eu tenho um superior especializado em matéria eleitoral. E esse Tribunal Superior Eleitoral, ele é o que nós chamamos de instância máxima em matéria eleitoral, salvo os dispositivos constitucionais que autorizam recurso ao STF. Mas olha, eu posso recorrer de qualquer decisão da Justiça Eleitoral ao STF? Claro que não, de jeito nenhum. A Constituição afirma que só cabe recurso ao STF contra decisões do TSE quando contrárias à Constituição da República ou denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Você entendeu? Mais nada. Então, você tem ali alguns dispositivos que versam sobre essa competência recursal. Da mesma forma, eu tenho o dispositivo 121, parágrafo 4º da Constituição, que fala da possibilidade de recursos contra as decisões dos tribunais regionais eleitorais. Então, os tópicos relacionados à justiça eleitoral dentro do texto constitucional são tópicos curtos, porque você vai encontrar esse complemento, essa regulamentação dentro do Código Eleitoral. O Código até repete os dispositivos constitucionais, lógico, com algumas inconstitucionalidades em alguns dispositivos, mas quem trata mesmo da competência jurisdicional e das atribuições da Justiça Eleitoral é o Código Eleitoral e não a Constituição da República. A Justiça Eleitoral é sui generis porque ela é híbrida. Não há concurso público para membro da Justiça Eleitoral. Não existe, por exemplo, concurso público para juiz substituto eleitoral. Não. Os órgãos da Justiça Eleitoral são formados por membros oriundos de outros tribunais e da advocacia. O juiz eleitoral é um juiz de direito, exatamente isso. O juiz eleitoral não é um juiz federal. As funções jurisdicionais eleitorais são exercidas cumulativamente. Eles acumulam as suas funções comuns com a função jurisdicional, certo? Os magistrados que compõem a Justiça Eleitoral acumulam as suas funções jurisdicionais comuns com a função jurisdicional eleitoral. E advogados, ao serem nomeados para o Tribunal Superior Eleitoral e para os tribunais regionais eleitorais, adquirem nesse momento o status de ministro do TSE e de desembargador eleitoral. Exatamente isso, exatamente isso. Então, esses são os aspectos constitucionais da Justiça Eleitoral. Órgãos da Justiça Eleitoral na Constituição da República. O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. São os órgãos da Justiça Eleitoral. Você está vendo o STF aqui? Não. Então, o STF não é órgão da Justiça Eleitoral. E essa Justiça Eleitoral, como eu já disse a você, ela é peculiar. Por quê? Porque estamos falando de poder judiciário. Você concorda comigo? E no poder judiciário vigora um princípio chamado princípio da inércia da jurisdição. O judiciário, em regra, só se manifesta se provocado, se você bate a sua porta.
se você busca a tutela do judiciário. Então, em regra, o poder judiciário só atua se provocado. A inércia da jurisdição é porque ele fica ali, esperando que você o provoque para que ele exerça a jurisdição, para que ele aplique o direito ao caso concreto. E aqui, aplique o direito ao caso concreto em matéria eleitoral. Mas, como eu já disse a você, existem funções atípicas que são exercidas por esse órgão do Poder Judiciário, ou pelos órgãos do Poder Judiciário, como, por exemplo, a função administrativa. Vocês não estão aqui conversando comigo sobre direito eleitoral? Estão. Então, aprovado em um concurso público, nomeado nesse concurso público, por exemplo, para o TSE, a quem caberá o ato de nomeação? A quem caberá o ato de nomeação? Ao próprio TSE. Aprovado no concurso público para um tribunal regional eleitoral, a quem caberá o ato de nomeação? O próprio TRE. Então, isso é autonomia administrativa, é função atípica da justiça eleitoral ou dos órgãos do Poder Judiciário. Celebração de contratos, licitações, atos de gestão, poder de polícia, função administrativa atípica. Mas, além dessa função, o que chama mais atenção dentro das funções atribuídas à justiça eleitoral são as funções normativa e consultiva. Exatamente isso. Não é praxe, não é regra que órgãos do Poder Judiciário fiquem respondendo a perguntas, fiquem respondendo a consultas, mas a justiça eleitoral exerce sim função consultiva, além da função jurisdicional, além da função administrativa, ela também exerce a chamada função normativa e a função consultiva. Vamos conferir então essas funções peculiares, típicas e atípicas da justiça eleitoral. São funções da justiça eleitoral: a função jurisdicional, a função administrativa, a função normativa e a função consultiva. A gente vai falar de cada uma delas. Função jurisdicional, função típica dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse caso, ela precisa ser provocada em virtude do chamado princípio da inércia da jurisdição, certo? Ela precisa ser provocada, ela processa e julga ações e recursos eleitorais, atuando na solução de conflitos em matéria eleitoral. Professora Raquel Tinoco, onde eu encontro, por exemplo, a competência jurisdicional dos órgãos da Justiça Eleitoral no Código Eleitoral? Então, você encontra no artigo 22 a competência do TSE. No artigo 29, a competência do TRE. No artigo 35, a competência do juiz eleitoral. E no artigo 40, a competência das juntas eleitorais. Certo? Função jurisdicional é a função típica, é aplicar o direito ao caso concreto, é julgar ações e recursos eleitorais, incidentes processuais. Função administrativa. Diferentemente da função jurisdicional, onde o Poder Judiciário não age de ofício, na função administrativa, sim. Na função administrativa, sim, age de ofício. Exemplo, a aplicação das multas eleitorais. Exemplo, multas eleitorais. Certo? Multas eleitorais. Então, quando um eleitor deixa de comparecer ao seu local de votação, quando esse eleitor não vota, não justifica a sua ausência para que ele esteja quite com a justiça eleitoral, é imposta uma multa eleitoral, agindo de ofício. Nós tivemos algumas alterações no decorrer do processo eleitoral, alterações na jurisprudência, nas decisões, na forma como o Tribunal Superior Eleitoral
aplica multas eleitorais na propaganda eleitoral. Então, em 2022, nós começamos, então, 2022, com uma alteração na jurisprudência quando o TSE, quando a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, não podia aplicar multas eleitorais de ofício, porque houve uma mudança nas resoluções que regulamentavam a matéria. Então, para que o juiz eleitoral aplicasse uma multa eleitoral na propaganda irregular, ele precisava ser provocado. Então, eu tinha que fazer uma denúncia, né? E todos os canais ali, eu fazia uma denúncia, eu contava, né? Colocava ali que havia uma propaganda irregular, então eles verificavam se a propaganda era realmente uma propaganda irregular e aí, se constatada a irregularidade, aplicavam multa. Mas, se você lembra bem, ao final das eleições, houve de novo uma modificação para que alguns atos da Justiça Eleitoral voltassem à possibilidade de agir de ofício. Exemplo, a derrubada de páginas em redes sociais que versavam sobre conteúdo de fake news, sobre informações, desinformação. Então, houve de novo, né? Eles se reuniram para que isso pudesse ser feito de ofício, para que as multas aplicadas ali pela divulgação de desinformação pudessem ser feitas de ofício. Por quê? É o poder de polícia. É o poder de polícia na função administrativa. Então, na função administrativa, a Justiça Eleitoral age de ofício, sim, pode agir de ofício, certo? Pode agir de ofício. Exemplo, a aplicação das multas eleitorais. Na função administrativa, a Justiça Eleitoral está administrando todo o processo eleitoral. Ela cuida da administração de todo o processo eleitoral, certo? Exerce poder de polícia, organização e gestão de pessoal, gestão de recursos humanos e materiais, o próprio alistamento, a organização do eleitorado faz parte dessa função administrativa da Justiça Eleitoral. Agora, as duas funções que mais chamam a atenção são a função normativa e a função consultiva. Professora, em que consiste a função normativa da Justiça Eleitoral? A função normativa é quando o Tribunal Superior Eleitoral e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral está ali exercendo a função de interpretar a norma eleitoral. Exatamente isso, interpretação da norma eleitoral. Você não tem o STF, que é o intérprete da norma constitucional? Não cabe ao STF cuidar, né, guardar a Constituição? Pois é, quem interpreta a norma constitucional eleitoral e a norma legal eleitoral é o TSE. E nessa interpretação, o TSE expede instruções normativas, que muitas vezes se materializam sob a forma de resoluções, certo? A função normativa do TSE, na grande maioria das vezes, se materializa sob a forma de resoluções. Então, cabe ao TSE expedir instruções para regulamentar a norma eleitoral em vigor. Cabe ao TSE expedir resoluções no exercício dessa função normativa. Onde é que a gente encontra essa previsão? No próprio Código Eleitoral. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior expedir as instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral. Tá vendo? A função normativa do TSE, principalmente do TSE, os TREs também expedem resoluções. Mas a função normativa, ela é atribuída principalmente ao TSE. As resoluções do TSE podem ser consideradas resoluções como status de lei ordinária. As resoluções do TSE têm caráter vinculante, elas vinculam, certo? E quem diz que cabe ao TSE a interpretação da norma eleitoral, expedindo instruções que julgar convenientes, é o próprio Código Eleitoral. Nós tivemos uma alteração em 2021, então atenção, essas alterações
essas alterações, elas têm o objetivo principal de limitar esse poder normativo do TSE, que é forte, certo? Então, quando você tem algumas alterações na lei versando sobre a expedição de resoluções e o exercício do poder normativo pelo TSE, elas têm o caráter e o objetivo principal de limitar esse poder normativo. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que as resoluções do TSE podem ser submetidas, inclusive, a controle de constitucionalidade quando elas são consideradas normas primárias, quando elas saem desse mero caráter interpretativo. O poder normativo do TSE ele foi estabelecido para que o TSE interprete. É como se ele estivesse decifrando para você a norma eleitoral a fim de tornar essa norma executável. Então, nós temos previsão no Código e temos previsão na Lei 9504 de 97, dizendo que o TSE pode expedir instruções sobre as eleições até o dia 5 de março do ano eleitoral. Certo? Então, esse poder normativo do TSE, ele é vinculante. Ele não pode criar direitos, ele não pode criar obrigações, ele não pode restringir direitos, certo? Então, todas as vezes que isso acontece, essas resoluções são, sim, submetidas a controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então, volto para cá. Veja o que trouxe, então, a Lei 14.211 de 2021. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9º do caput do artigo 23 deste Código restringe-se às matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Está vendo, Olha os partidos políticos aqui trazendo um limitador desse poder normativo. Ora, isso não é à toa. Se isso veio parar no Código Eleitoral é porque em algum momento o TSE, no exercício do seu poder normativo, acabou versando sobre a organização de partidos políticos cuja autonomia, segundo o texto constitucional, cabe ao próprio partido político. Concorda comigo? Está lá no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, no artigo 17 caput, não é? No próprio artigo 17 da Constituição, eles têm autonomia para versar, inclusive, em seus estatutos sobre essas disciplinas que regem a organização e funcionamento de partidos políticos. Então, eles estão sempre tentando restringir esse poder normativo. Por quê? Porque as resoluções do TSE têm caráter vinculante. As resoluções do TSE podem ser consideradas resoluções com status de lei ordinária, mas as resoluções do TSE, em regra, serão fontes secundárias. Como fontes secundárias, elas são submetidas a controle de legalidade. Elas serão submetidas a controle de constitucionalidade se elas forem consideradas fontes primárias. Professora, mas quem vai considerar? Quem é que vai dizer se ela é fonte primária ou ela é fonte secundária? O STF. Eles levam essas resoluções ao STF e na pré-análise ele vai dizer se ele vai fazer o controle ou não da constitucionalidade daquela resolução. Se considerar fonte primária, ele faz o controle. Então, em regras, as resoluções são fontes secundárias, não criam deveres ou obrigações, não restringem direitos, não criam sanções diversas das estabelecidas em lei, possui força de ato administrativo, não pode contrariar o texto de lei, sofre controle de legalidade, não de constitucionalidade e não observa o princípio da anualidade eleitoral. Ou seja, essas resoluções que são editadas até o dia 5 de março do ano eleitoral. Anualidade eleitoral, artigo 16 da Constituição da República. Então, quando fonte secundária, ela pode ser expedida até o dia 5 de março do ano eleitoral. Mas, vez ou outra, as resoluções do TSE têm
status de fonte primária. E nesse caso, são equiparadas, hein? Elas não são leis, elas são equiparadas à lei ordinária federal. E aí, ela inova no ordenamento jurídico, ela tem vigência e eficácia, em tese, até que haja uma lei regulamentando a matéria, não pode contrariar o texto da Constituição Federal, sofre controle de constitucionalidade e aí, então, ela deve observar o princípio da anualidade eleitoral. Como é que funciona isso, Raquel? Que coisa complicada! Já caiu em prova, as resoluções do TSE podem sofrer controle de constitucionalidade? Podem, elas podem, quando são consideradas fontes primárias, com todas essas características aqui. Como é que funciona? Ora, eles submetem essas resoluções ao STF e o STF vai dizer se ele vai fazer o controle de constitucionalidade ou não. Exemplo, Resolução 23.396 de 2013 do TSE, instituição de controle jurisdicional genérico e prévia instauração de inquéritos policiais, inexistência de inconstitucionalidade formal em resolução do TSE. Então, inexistência de inconstitucionalidade formal em resolução do TSE que sistematiza as normas aplicáveis ao processo eleitoral. Então, o STF falou assim, não. O TSE está nada mais que exercendo o seu papel de intérprete. Não há que se falar aqui em controle de constitucionalidade. Então, ela é uma fonte secundária. Tem mais, outra resolução que foi levada ao STF, quando o TSE resolveu regulamentar e trazer, então, regras sobre fidelidade partidária. Fidelidade partidária ou perda de mandatos eletivos quando não há uma justificativa, uma justa causa para se mudar de partido. E até então, nós não tínhamos lei regulamentando a matéria, mas o TSE precisou se debruçar sobre o assunto, por causa de um mandado de segurança. Houve, então, a decretação da perda de mandatos eletivos no sistema proporcional. Por quê? Porque os candidatos eleitos mudaram de partido político após eleitos. Então, no sistema proporcional, eles levaram ou impetraram o mandado de segurança, isso chegou até o STF para que ele se manifestasse. Se o mandato proporcional pertence ao partido ou ao candidato. O que o STF entendeu? Que já era um posicionamento do TSE. O mandato proporcional pertence ao partido, não pertence ao candidato. Então, eu, que fui eleita deputada, vereadora por aquele partido, só posso mudar de partido se eu estiver alegando uma justa causa. São regras de fidelidade partidária. Só que nós não tínhamos lei regulamentando a matéria. E o TSE, o STF, na decisão do mandado de segurança, afirma que cabe ao TSE a regulamentação até que o Poder Legislativo regulamentasse a matéria. E o TSE nada mais fez que cumprir o que estava previsto na decisão do STF. Ele regulamentou através da Resolução 22.610. E aí, lógico que isso acabou chegando ao STF, porque os legitimados alegaram que o TSE estava usurpando, competência do Legislativo e do Executivo. Então, ao analisar o que o STF falou, não. Cabe sim. Quanto o Legislativo não regulamentar por lei, cabe ao TSE a regulamentação por resolução. São constitucionais as resoluções 22.610 e 22.733 de 2008. Ora, ao dizer que essas resoluções são constitucionais, o STF está dando a essas resoluções o quê? Status de fonte primária, porque foram submetidas ao controle de
constitucionalidade. Tanto a resolução anterior, vou voltar aqui, ó, porque ele decidiu pela constitucionalidade, ó, inexistência de inconstitucionalidade. Então, houve análise do STF. Se houve análise do STF, ela foi considerada uma fonte primária, não fonte secundária. Então, corrigindo fonte primária. A mesma coisa aconteceu com a 22.610. Então, na 22.610, o STF reconheceu a competência do Poder Legislativo para editar a matéria, mas admitiu que o TSE, em virtude da demora legislativa e regulamentada, pode expedir norma de caráter transitório e excepcional. Então, é assim. O que o STF falou? Não, ó, essa matéria é sim de competência do Poder Legislativo, mas olha, vocês não cumprem o seu papel, não legislam sobre a matéria, então, nesse caso, cabe ao TSE regulamentar. E ela foi considerada constitucional, certo? E a função consultiva? Do que se trata a função consultiva? A função consultiva é uma função peculiar exercida pelo TSE e pelo TRE. Você viu que a função normativa está prevista para o TSE no Código Eleitoral. Dentro das atividades do TSE não jurisdicionais, eu tenho ali, mas a função consultiva, ela tem previsão tanto para o TSE quanto para o TRE. Como assim, Raquel? Eu posso fazer perguntas ao TSE e ao TRE? Bem, nem todo mundo pode fazer essas consultas. Eu tenho os legitimados previstos na norma eleitoral. Quem é que pode consultar? Essas consultas não têm caráter jurisdicional. Elas estão previstas dentro do conjunto de atribuições do TSE e do TRE, certo? Conjunto de atribuições, matéria sem caráter jurisdicional, dos artigos 23 para o TSE e 30 para o TRE. Então, como é que isso funciona? Essas perguntas têm que ser hipotéticas. Eles não podem responder essas perguntas que são feitas em caso concreto, porque senão eles estariam antecipando decisões judiciais. Lógico, se eu levo ao judiciário um caso concreto e ele se manifesta, então eu estou antecipando decisões judiciais. Então, as consultas só podem ser feitas em tese, hipoteticamente, certo? Hipoteticamente. Então, essa função consultiva, ela adora estar em prova. Vamos lá, hein? Função consultiva, respostas a consultas sobre matéria eleitoral. Olha aqui, não tem natureza de decisão judicial. Não tem natureza de decisão judicial. Ela é decisão administrativa. Ela está prevista nos artigos 23 do Código Eleitoral para o TSE e 30 do Código Eleitoral para o TRE. Somente esses dois órgãos da Justiça Eleitoral exercem essa função consultiva, hein? Mais ninguém. As questões são apresentadas em tese, olha ali, atribuição do TSE e do TRE. E outra coisa, somente quando se trata de matéria eleitoral. Somente quando se trata de matéria eleitoral. Para o TSE, a consulta eleitoral é um instrumento jurídico pelo qual algumas autoridades e instituições podem fazer questionamentos hipotéticos à Justiça Eleitoral. Os requisitos para uma consulta ser admitida pela Corte são regulamentados pelo Código Eleitoral e pelo regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral. Código Eleitoral, artigo 23, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político para o TSE. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Olha lá, hein?
tem diferença, viu só? Tem diferença na redação. Para o TRE, eu tenho o quê? Eu tenho um papel mais, como eu vou dizer, mais genérico. Para o TSE, houve, a autoridade, não é qualquer autoridade, é a autoridade com jurisdição federal, não é qualquer órgão de partido político, é órgão nacional. Já para o TRE, a autoridade pública ou partido político, viu? Mais genérico, mais genérico. Outra coisa, professora Raquel Tinoco, eles podem responder perguntas sobre qualquer matéria? Eles podem responder perguntas a qualquer tempo? Não, não e não. Em regra, não são admitidas consultas, em regra, não são admitidas consultas quando já aberto o processo eleitoral. Então, gente, pensa comigo, pensa comigo. Imagine se eles ficarem respondendo a essas perguntas durante todo o processo eleitoral. Eles não realizam a eleição, porque são dúvidas. Muitas vezes são dúvidas sobre a aplicação da norma eleitoral ao caso concreto. Só que eu não posso fazer esse questionamento em hipótese concreta. Então eu pergunto assim, é possível que isso, entendeu? É possível, suponhamos, para que eu possa utilizar essas consultas como direcionamento. Certo? Elas não têm caráter jurisdicional, mas elas servem como direcionamento, como embasamento, como diretriz para que eu aplique mais adiante em uma decisão judicial, nenhum problema. Então, depois de aberto o processo eleitoral, em regra, não se respondem às consultas. Outra coisa, eu posso responder dúvidas sobre qualquer matéria? Não. Dá uma olhada aqui, no que já caiu em prova. Também não será conhecida a consulta que envolva matéria administrativa ou financeira, pois, conforme os dispositivos, o TSE está obrigado a responder consulta que verse exclusivamente sobre matéria eleitoral. Casos concretos e consultas formuladas por autoridades ou órgãos diversos dos legitimados não obterão resposta junto à Corte Superior. Beleza? Mas a gente tem uma novidade, hein? A gente tem uma novidade. Que novidade? Essas consultas, professora Raquel Tinoco, assim como as resoluções, possuem caráter vinculante? Pois é, essa é uma questão importantíssima. Até 2018, as consultas não possuíam caráter vinculante e essa era a jurisprudência pacífica e dominante no TSE. Mas nós tivemos uma alteração ao decreto que decreto que trata da introdução às normas brasileiras, a LINDB. E nessa alteração, em 2018, nós temos a previsão expressa que as consultas passam a ter, a resposta às consultas passam a ter caráter vinculante. Então, a partir de 2018, nós já encontramos decisões do Tribunal Superior Eleitoral afirmando que a resposta às consultas terão caráter vinculante. Veja, consulta de números 0600244-41 do DF, relator, ministro Luiz Fux, 2018, como é de todos sabido, o novel artigo 30, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, estabeleceu o caráter vinculante das respostas dadas a consultas em relação ao órgão ou entidade a que se destinem até ulterior revisão. Logo depois tivemos outra resposta atribuindo caráter vinculante. Ao final do julgamento, o ministro Tarcísio Vieira, nessa consulta, sugeriu ao relator do feito, o ministro Napoleão Nunes Maia, a modificação do item 5 da emenda proposta para fazer constar que, a partir da edição da Lei 13.655 de 2018, as respostas das consultas formuladas ao TSE passam a ter efeito vinculante. Trouxe para você aqui o decreto
a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro com a alteração. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam. Olha aqui, por meio de respostas a consultas, caráter vinculante. Temos mais, 2019, um decreto que regulamenta o Decreto-Lei 4657, Decreto 9830 de 2019. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e respostas a consultas. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante. Então, nós já temos decisões do TSE atribuindo caráter vinculante às respostas às consultas. Inclusive, no próprio Código Eleitoral anotado do TSE, nos dispositivos que tratam da matéria, você já tem essa observação. Quem pode responder? TSE e TRE, certo? Quem pode perguntar? Consultas sobre matéria eleitoral ao TSE, autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, ao TRE, autoridade pública ou partido político. E isso quer dizer que o conhecimento de consulta está condicionado à presença cumulativa de 3 requisitos: matéria eleitoral, tema, formulação em tese, não pode ser sobre caso concreto, e legitimidade de quem pergunta. Legitimidade de quem pergunta. Eu trouxe um exemplo de consulta para você ver como é que isso funciona. Em sessão administrativa, o TSE decidiu que o percentual mínimo de candidaturas para cada gênero deve ser observado tanto pela federação quanto pelos partidos. É assim, os partidos políticos, por exemplo, que são legitimados, fazem perguntas, E aí o TSE, em sessão administrativa, porque não tem caráter jurisdicional, vai respondendo tópico por tópico, ou afirma, deixo de responder ao tópico 1 por isso, e ao final essas respostas acabam sendo que orientações, não tem caráter jurisdicional, mas orientam os órgãos julgadores da Justiça Eleitoral. Então, tem muita novidade por aí. Nós tivemos aqui a alteração de 2019, afirmando que as respostas a essas consultas terão, sim, caráter vinculante. Então, conversamos sobre aspectos constitucionais da Justiça Eleitoral e sobre suas funções típicas, função típica jurisdicional e funções atípicas administrativa, normativa, consultiva.